Lindeusos, lindeusas, sexta encantada encantou. Bora, se você não me conhece, eu sou Milena Paula, eu transformo a sua energia e a do seu ambiente. Bora fazer a revolução energética. E hoje nós vamos falar de um livro que eu amo, adoro, que fez muita diferença e que essa semana eu coloquei em prática diversas coisas que acontecem aqui. Pega sua bebida de preferência. Hoje eu tô com aquele café com leite e baunilha. Eu tô chique demais hoje, ó. Já até dá aquele calorzinho no coração, né? E bora pro conteúdo de hoje, que hoje eu vou falar dele, que é esse livro aqui. Chama Leis Sistêmicas na Assessoria Empresarial, do Bert Hellinger. E eu vou conversar com vocês sobre um tema muito importante que aparece aqui dentro desse livro, que é a questão da herança maldita nos negócios, como o dinheiro e a espiritualidade estão impactando aí na sua empresa ou na sua residência. Se você tem uma herança maldita, você pode vir, que hoje eu vou falar desse tema. Por quê? Existem imóveis amaldiçoados? Sim. Existem heranças amaldiçoadas? Sim. Existem heranças abençoadas? Sim. Existem imóveis abençoados? Sim. Todas as respostas aqui convergem para o positivo? Sim. Depende do que você faz com ela. E isso aqui, ó, hoje vai ajudar. E por que você está trazendo esse tema? Eu pensei muito, já era para eu deixar gravado o tema da sexta cantada, mas as coisas acontecem como tem que acontecer e a minha agenda foi corrida e tá tudo certo nesse universo. E essa semana eu acabei atendendo muita questão de imóveis malditos, heranças malditas, tanto residenciais quanto comerciais e fora. Pedido de orçamento, comentário, resposta que gerou aí em virtude de uma mensagem que eu postei de uma pessoa que veio de um cliente, tá? E eu vou trazer esse tema para vocês e aprofundar. E eu lembrei desse livro. Esse livro específico, ele aborda a questão das constelações familiares. Eu vou explicar um pouquinho para você. Nunca ouvi falar nada disso. Fica aqui comigo, você vai saber. Mas se inscreve no canal. Me ajuda aí, que eu te ajudo aqui com a maior alegria, tá? Bora então? Eu vou explicar um pouquinho do que é a constelação familiar, eu vou falar da questão da limpeza energética também, que foram coisas ligadas, mas eu quero trazer voltado para o livro mesmo. A constelação familiar é uma técnica de terapia breve, ela foi desenvolvida pelo Bert Hellinger, mas tem o Idriss Lahore, que é um francês que eu gosto de mencionar. O que eu gosto muito do Bert é que ele codificou muito bem as ordens do amor, que são 3 ordens específicas dentro da constelação familiar, em que a gente trata, através dessa terapia breve, um sistema, e a gente consegue olhar de fora, a gente olha a sua história, ou através de pessoas, ou através de bonecos. Estou até vendo se os meus bonecos estão aqui próximos. Então, eu vou pegar uns 2 bonequinhos, ou 3, eu gosto de bonecos diferentes. Ai, você tem que ser assim, eu sou do jeito que eu quero ser, não do jeito que os outros querem que eu seja, tá? Ó, tem de madeirinha, eu gosto de boneco divertido, boneco diferente. Então, a constelação pode acontecer através dos bonecos, ou com pessoas, ou bonecos na água, ou com âncoras, que são objetos que a gente coloca e você pode colocar a mão ou subir, pisar, para você sentir a energia. E dentro disso tem um campo morfogenético, que essa é uma descoberta de um biólogo chamado Rupert Sheldrake, que ele percebeu que alguns eventos se repetem. E nesse campo a gente vai ver um movimento do sistema, que na constelação a gente chama de movimentos de alma. Tudo que é posicionado, seja de bonecos, seja de pessoas, ele tem um movimento específico e a gente começa a entender as dinâmicas ocultas que estão no seu sistema, na sua história, seja sistema familiar, seja sistema de negócio, vai do que você vem trabalhar e tá tudo certo no universo, tá? E aí a gente começa a utilizar as falas sistêmicas para liberar os emaranhamentos sistêmicos, os emaranhamentos que estão aí, os nós que estão na sua vida, para que você possa caminhar, fazer diferente ou até ter a percepção do que você está fazendo
honrando o teu sistema, repetindo uma história que não é saudável para você, que não é mais saudável para quem tá aí. Olha que legal. E é muito interessante. E eu tô achando barato, e até vou falar uma coisa aqui do YouTube, né? Eu tenho uma quantidade aqui, eu tenho 48% de homens, eu acho muito alto. Eu quero agradecer o masculino e também agradecer o feminino, que é 51%, 52%, é um quebradinho ali para quase chegar em 49, 51 ali, tá? Eu quero agradecer porque eu tenho um público masculino muito legal e eu quero agradecer por vocês, homens, estar aqui, principalmente para as mulheres elas já estão no ponto que elas são mais comunicativas quando elas têm problemas. Poxa, eu tô com um problema aqui, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, o que eu vou buscar. O homem, às vezes, ele precisa levar uma porrada muito forte para ele falar assim, olha, isso aqui é um problema. E até pelas constelações das últimas que eu fiz de masculino, e foram recentes, tá sendo recente, muita gratidão por vocês aqui terem buscado algo maior. Muito, muito obrigada. Por vocês fazerem parte e olhar para sua história, para o seu negócio, para sua vida pessoal e fazer diferente, que isso a constelação dá um entendimento, uma consciência, ela tira do seu inconsciente e traz aqui para aquilo que você consegue ver. Poxa, eu tô fazendo igual meu pai, eu tô fazendo igual minha mãe, eu tô fazendo tudo isso. Bom, agora você tem uma ideia do que é constelação e no final a gente organiza a sua história para que as coisas tenham uma ordem específica e não fique tudo zoado, que é como você chegou. Esse é o principal ponto aqui da constelação familiar, em breves palavras, para você ter esse entendimento. E esse livro aqui, por que eu tô dando todo esse prólogo, toda essa explicação? Esse livro aqui e a maioria dos livros do Bert Hellinger, eles são baseados em constelações que aconteceram. Então aqui tem, ele dava os cursos ou dava os eventos, palestras, workshop, aquilo que ele veio fazer. Ele fazia o evento dele e ele fazia movimentos sistêmicos conforme pessoas que estavam ali disponíveis para olhar alguma coisa em específico. E esse livro, ele traz alguns pontos bem legais para você que quer olhar para o seu negócio, para você que é constelador, se você é um constelador, quer entrar nessa área, o meu forte hoje é a área empresarial. Isso aqui, ó, é o arroz com feijão que você tem que comer, é o mínimo, para você pelo menos ter uma roupagem de alguma coisa. E no Brasil acontece muito, vou dar um exemplo, Silvio Santos. Agora tá aquela discussão, será que as filhas do Silvio Santos vão dar conta da herança delas? Do Silvio Santos, do pai delas, que era isso, que era aquilo, que era não sei o quê? Depende. A herança pode ser maldita ou ela pode ser abençoada. Qual a diferença? Qual a diferença? Toda herança está a serviço de algo maior. Se eu só usufruo disso, eu não devolvo para os funcionários, eu não devolvo para o público. Vou dar um exemplo aqui do Silvio Santos, para os clientes desse negócio. Eu só quero tirar e eu não dou, eu não tenho equilíbrio de troca. E aí o bicho pega, que acaba virando uma maldição aí. E essa semana foi o que eu falei. Gente, ó, eu tô aqui. Hoje vai ser um dia que eu vou fazer um banho poderoso para dar uma recarregada na energia de como eu lidei e como eu acabei fazendo orçamento para esse tipo de imóvel. E teve gente já me chamando, eu conversei, falei, olha, atendi isso, a pessoa falou, olha, tá acontecendo isso na minha casa, tá acontecendo isso comigo. Então observa se tá acontecendo com você, eu posso te dizer uma notícia boa, tem jeito. Vem comigo nessa jornada que tem jeito, tá? Então vamos aprofundar, né? Já que a gente chegou nesse ponto e parece, nossa, que chocante, você tá trazendo esse tema, tá falando uma palavra feia. Quando você não tem uma bênção, você tem uma maldição. São as polaridades, os dois lados da moeda. Eu não tenho uma moeda aqui, eu acabei de tirar a moeda da sala. Dois lados da moeda. Ou você tem cara ou você tem coroa. Você tem o seu lado positivo e tem um lado negativo. Nas heranças também, tá?
Muitas vezes as questões financeiras e de herança, ela pode carregar uma energia maldita que afeta tanto as famílias quanto os negócios. Exemplo básico, você quer vender um negócio, você já passou, tem no seu bairro, na sua cidade, tem um negócio que a pessoa abre ali, já foi peixaria, já foi padaria, já foi armazém, já foi... já vendeu roupa e tudo ali quebra. A gente chama de ponto zicado ou ponto frio, tá? Tem gente que até chama de ponto bichado, não vai pra frente. Não vai o negócio para frente. Acontece da pessoa morrer, acontece o acidente, as pessoas estão sempre quebrando ali. E às vezes o dono do imóvel, ele aluga, ele não tá vendendo. Ele passou o ponto, o antigo, a pessoa que estava ali, às vezes, a pessoa que comercializava ali, vendeu o ponto para outra pessoa, mas o aluguel vai para o dono do imóvel. Será que isso não é uma energia maldita? Qual a energia que está carregando aí dessa linhagem que pode estar influenciando aí nesse imóvel, nessas decisões? Ou até, por exemplo, quero vender um imóvel e o imóvel não vende. Muitas vezes eu atendo isso. Um quer vender, dois não querem. Um não quer vender, dois querem. Qual é a questão que está pegando? E qual a história desse imóvel? Como é que ele foi adquirido? Para quem que esse imóvel está respondendo? Muitas vezes eu vou fazer limpeza energética e eu tô saindo um pouquinho do livro e o imóvel ainda tá respondendo para quem faleceu. Ele não tá na posse dos herdeiros, ele não tá ali naquele campo dos herdeiros. E se ele não pertence a quem seria o dono aqui em vida, ele não responde essa energia. Se o herdeiro tinha um apego com o imóvel, ele não vai ser vendido. Vai começar a dar um monte de pepino. Vai começar a dar ruim. E como a constelação familiar, e agora eu vou pegar aqui, ajuda com esse fluxo de prosperidade na vida empresarial. O dinheiro, ele tem memórias. O imóvel, ele tem memórias. Então, se eu tenho essas memórias, como é que são as suas memórias referente a dinheiro? Como é que são as suas memórias referente ao imóvel que você está aí? Se você quer passar isso com raiva, você não tem nem gratidão no que você herdou. Vou dar um exemplo bem básico com o que acontece muito com o herdeiro, tá? Ponto comercial, eu fiz muito essa semana, gente, vocês não têm noção. A pessoa quer vender. Os herdeiros do imóvel estão querendo vender essa herança maldita, amaldiçoada. Não tem uma gratidão por aquilo que recebeu. Tá irritado de ter que pagar o IPTU, tá irritado de ter que arcar com o condomínio, se é no prédio, tá irritado por diversas coisas, porque o negócio não vai pra frente, porque o irmão fulano tá brigando com o irmão de ciclano, com os sobrinhos, porque morreu já o irmão ou a irmã, e aí o herdeiro, o sobrinho, e tá horrível. A cena tá horrível, e tem uma história, tem lugares assim que são realmente amaldiçoados, gente, são malditos. E o dinheiro, ele passa a ser amaldiçoado por essas brigas familiares, por essa desorganização, traumas que foram herdados. A gente herda traumas, a gente recebe traumas. Eu me recordo muito de uma constelação familiar que um cliente... quantas pessoas às vezes não perderam, pessoas da família que soltaram a sua vida em virtude de dívidas financeiras. E o que sobrou veio com muita dor e amaldiçoado. Ou foi através de golpe. Isso acontece muito, 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 muito. E aí traz a desordem. Começa a sabotar o sucesso do negócio. Começa a sabotar os resultados, ou quando o herdeiro assume essa empresa ou essa residência, ele não sabe, ele não consegue carregar isso, ele não consegue levar para frente, porque não está a serviço de algo maior. Lembra que eu falei ali no começo? Então é importante, o que você pode começar a fazer? É olhar essas dinâmicas familiares e entender onde está o bloqueio, onde estão aqueles emaranhamentos dos sistemas, aqueles nós,
para fazer que o fluxo siga livre, eles não saiam, as coisas se alinhem, se ajustem e comecem a caminhar dentro dessas leis sistêmicas. E eu vou falar de algumas delas, tá? Eu vou falar, por exemplo, do pertencimento. Todos pertencem a um sistema, mas na realidade muitos não são vistos no sistema. Recentemente eu fiz um olhar de uma constelação familiar, a gente chegou numa pessoa da família, uma mulher lá de trás que recebeu um golpe de uma herança. Tô falando de heranças malditas hoje. Recebeu um golpe. E ela não conseguia mais confiar em si mesma, e isso foi para diversos imóveis, e como são mulheres que ficam no sistema e os homens vão antes, parte antes nesse sistema, na hora de vender esses imóveis, se briga entre as mulheres. Ó as heranças malditas. E a questão é o pertencimento. Onde está o pertencimento? Essa pessoa foi excluída do sistema, não soube usar o dinheiro. Ela está excluída, ela não pertence a esse sistema, que é uma das ordens do amor. Quem foi excluído ou esquecido do sistema pode estar afetando o fluxo de sucesso. Ah, mas nem conhecia essa pessoa. Não interessa. Não interessa. Tudo que você exclui volta. Então, tem que olhar para isso, dar um lugar para essa história. Esse é um ponto específico aqui, que essa parte da herança maldita traz. Eu tô até vendo que eu gostei muito, principalmente quando ele começa o capítulo, tem uma frase aqui de Goethe, né? Com relação à herança. Mereça aquilo que herdou de seu pai para possuí-lo. Será que eu sinto que eu mereço? Questão do merecimento. Eu trabalho muito isso com os meus clientes. Quantos clientes não recebem porque não se sentem merecedores? A herança vai ficando maldita. Simples? Não, é complexo, gente. Onde ela veio? Ela está facilitando? O que você está fazendo com ela? Ela está a serviço? Então, são esses pontos muito, muito específicos. Eu quero avançar nesse caminho aqui. Nessa história, por isso que eu falei, tem jeito, não se desespere, e quero trazer algumas dicas práticas para que você possa soltar essas energias, e principalmente uma das coisas que eu gosto muito da constelação é organizar o seu imóvel, seja residencial, seja de negócio, mas como aqui eu tô com foco nas leis sistêmicas, na assessoria empresarial, organizar a energia dos seus negócios, porque o negócio tá zoado, você não sabe para que ele serve, você não entende isso. Vai fazer uma constelação familiar empresarial, tá? Vai procurar alguém que tem conhecimento técnico da questão do empresariado. Eu acho muito legal, porque eu tenho muitos clientes que eu fiz curso, e como a minha especialidade é da área empresarial, e eles vêm constelar os negócios dele, pessoas que são consteladoras, fazem a constelação comigo e falam, eu não sabia, constelação de negócios funcionava desse jeito. É diferente, porque quando eu trago um olhar empresarial, ele é diferente do olhar de uma constelação familiar comum. Você tem uma hierarquia, uma história diferente, tá? Então, se você tá sentindo que a sua empresa tá bloqueada, que a sua herança tá maldita, que o negócio tá pegando, vai olhar quais são essas energias, vai entender onde tá interferindo no seu sucesso, nos seus resultados. E às vezes é uma energia da ancestralidade mal resolvida e que você está repetindo sem saber, porque às vezes não deu lugar, como eu disse, então a questão do pertencimento. É um exemplo, tá? É um exemplo aqui. Mas você está repetindo o padrão, está repetindo a história. Segunda dica aqui, e isso foi o que eu mais trabalhei essa semana. Vai fazer uma limpeza energética, procura um profissional da área de limpeza energética, vai fazer alguns cortes. Essa semana, na segunda-feira, tem conteúdo, busca aí. Segunda-feira, dia do Café com a Mi, eu falei do corte do Arcanjo Miguel. Vai fazer um corte do Arcanjo Miguel com determinadas energias de pessoas que já passaram por esse imóvel. Vou voltar para a questão empresarial, tá? Às vezes você tem um imóvel empresarial que tiveram falências de outras pessoas. Ah, mas eu alugava. Tá, você tá com ponto zicado, ponto frio aí. Você alugava.
cortar essas energias dessas pessoas que passaram é importante. É importante dar um corte, fazer alguma coisa. E fazer uma limpeza energética também é muito bom. Muito bom. Outra coisa aí, se o negócio é seu, você assumiu essa herança, e você tá amaldiçoando o que você recebeu, você não tá sabendo colocar essa herança a serviço, em ordem, organizar os papéis, a hierarquia, o local de cada um nesse negócio, entender onde estão essas desordens. Aqui no Brasil a gente tem muita empresa familiar, tá? É o marido, a mulher, o filho, o genro, o cunhado, a cunhada, a prima. A gente trabalha o pai, a mãe, a gente trabalha muito em família e às vezes a ordem da família não é a ordem do negócio. Eu tenho muito cliente que o pai ou a mãe é empregado deles. E no sistema, pai e a mãe são superiores, no sistema familiar. Mas na hierarquia do negócio, eles são superiores aos pais. E os pais são subordinados, são colocações diferentes, mas se mistura. E aí fica zoado. Então, vai fazer a constelação familiar, mas deixe claro quem manda nesse negócio. Quem tem que obedecer e entender o porquê que não está tendo fluxo de tudo isso. Organiza esses papéis, organiza a posição, a hierarquia do seu negócio, das pessoas, das funções que estão aí. Entende para que você possa fazer diferente. Porque o nosso negócio, ele só reflete a nossa vida, a nossa energia, a nossa história, a história da nossa família. Você sabe que para mim foi um grande desafio e eu vejo para os meus irmãos também. Eu e os meus irmãos, os meus pais, maravilhosos, eu estava até procurando a fotinha deles, está aqui do meu lado. Eu sou filha de funcionários públicos. Meus pais eram funcionários públicos que trabalharam muito. Minha mãe professora da prefeitura, meu pai era funcionário público da prefeitura, também na área da saúde. Então, eles trabalhavam fora, meus pais sempre trabalharam fora. E o sonho dos meus pais era que a gente fizesse concurso, os 3 filhos fizessem concurso e fosse para essa vida de funcionário público. E tá tudo bem, eu tenho muito orgulho de ter recebido dos meus pais o que eles puderam dar em virtude desse trabalho. E numa época que funcionário público não era bem remunerado, tá? Não era. Mas tinha a questão da estabilidade, ó lá, você tem estabilidade e tudo isso. E eu vi muito isso, e meu avô, por parte de pai, também era funcionário público. Então tinha esse peso. E nem eu, nem os meus irmãos somos funcionários públicos. A gente não foi para esse sistema e nós trabalhamos por conta, temos o nosso negócio, CNPJ, tudo, e tá tudo certo. Foi a nossa escolha. E sair desse sistema, olhando para trás, honrando essa história, recebendo a herança que os meus pais deram, que para eles era importante, segurança, estabilidade, mas escolhendo fazer diferente, fez toda a diferença nos meus resultados. Então, entenda, se o que você não está recebendo, você está olhando como uma herança maldita, amaldiçoando o bem que você tem e não sabendo fazer dele algo muito, muito maior. Os conflitos vão existir, questões às vezes com herdeiro, mas precisa ter um fluxo, um movimento específico. E a constelação familiar pode ser uma chave para destravar isso. Eu gosto muito dessa questão das leis sistêmicas na assessoria empresarial, quando ela aborda essa questão na maldição, quando a tua herança ela tá tirando algo ao invés de te dar. Você tá ficando no negativo. Você vai ficando com raiva, igual eu falei, você olha e você começa, eu tô dando um exemplo desses herdeiros, eu só tô pagando IPTU, eu tô pagando condomínio e eu não tô tendo nenhum retorno de volta e estoura o cano dentro do imóvel e caiu o telhado e não sei o que aconteceu e só, parece que aquilo vai tirando, só vai destruindo o patrimônio. Então olha para isso e entenda o que está acontecendo e tem jeito, vai ser divertido estar com vocês nessa jornada. Deixa o seu like aqui e pra gente finalizar, cuida da sua energia, da energia dos seus negócios, da energia do seu ambiente, com muito amor, respeito. Olhe, se você recebeu algo, o que eu posso fazer para colocar isso a serviço de algo maior? O que eu posso fazer para que isso tenha um fluxo e para que as pessoas também recebam disso? Porque se você quer alugar ou vender esse imóvel,
Se você quer estar bem nesse imóvel que é herança e você recebeu, mas está amaldiçoado, está caindo as coisas, o negócio está destruindo, como é que eu posso fazer diferente do que eu tenho feito, do que eu fiz todo esse caminho? E olha para isso, para que isso comece a trabalhar para você, porque ele está trabalhando, ele está a serviço de algo maior. Então você para de reclamar, você tem uma postura, sai da postura de vítima e assume o papel de receber isso em ordem, não emaranhado, não no ranço, na força do ódio. Isso aí não vai te trazer o resultado que você está buscando. O ranking que eu dou, a Sexta Encantada tem um ranking que vai de 1 a 5, né, de encantamento para esse livro. Eu vou dar um ranking número 4, que tem 2 outros livros, é uma série específica para quem você, constelador, quer trabalhar com assessoria empresarial, quer trabalhar com empresário. Isso aqui, ó, é o mínimo do feijão com arroz que você tem que começar a alimentar e nutrir o seu conhecimento, tá? Para que você entenda um pouco essas dinâmicas e faça do seu jeito. Esse é o jeito certo de cada um, tá bom? Gostou desse vídeo? Comenta aqui, me conta se você tem uma herança maldita ou se você conhece alguém que tem uma herança maldita. Essa foi a Sexta Encantada. Deixe seu comentário e eu quero agradecer o Watson, Silvia, Denis, que comentaram nos últimos vídeos, a Leila, que me mandou um vídeo de Feng Shui depois do conteúdo que eu passei. Muito obrigada, nós estamos crescendo, mas é graças a vocês. Um beijo, um dia iluminado, uma noite estrelada, com muita luz e muito amor, e até a próxima. Tchau!